Então, gente, hoje a gente vai começar o nosso módulo de palestras. Bem-vindo, pessoal do oitavo período. Por causa do coronavírus, né, a gente não está conseguindo fazer as aulas presenciais. Então, o que é que eu fiz? Eu vou trazer os palestrantes para vocês no módulo EAD, tá certo? Então, hoje a gente tem aqui a minha amiga, a expert em laser terapia. Eu acho que não poderia vir pessoa melhor para falar sobre laser para vocês, que é a Fernanda, certo? A professora Fernanda, ela tem mestrado pela USP, ela é formada, né? Eu vou deixar ela se apresentar melhor, então, para vocês conhecerem um pouquinho mais ela. Olá, gente, tudo bom? De antemão, já agradeço o convite do meu amigo Renan. Espero em outra oportunidade contar com a presença de vocês numa forma de uma aula presencial, que eu acho muito importante a gente poder conseguir trocar essas informações. Já me apresentando, me chamo Fernanda, sou mestre pela USP, atualmente doutoranda, e eu trouxe um pouco do que eu sei, obrigada pela palavra expert. Vou transmitir um pouco do que eu sei para vocês. E hoje a gente vai falar então sobre a laser terapia. Então eu vou tentar introduzir, eu separei alguns tópicos que eu acho muito legal, tá, gente, a gente falar sobre eles. Então eu vou pedir para a Fernanda falar sobre esses 6 tópicos, para que a partir disso a gente consiga desenvolver esse módulo de palestras um pouquinho mais, com mais finalidade clínica, tá? Que é isso que eu falei para vocês na primeira aula, que eu quero que vocês vocês tenham uma vivência mais clínica, mais pesada, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu queria que você falasse, não tem como a gente entrar em laser sem falar de histórico, né? Sim, claro. Então eu queria que você introduzisse um pouquinho do histórico de uma maneira um pouco breve, mas só para eles entenderem o porquê, como foi que foi criado o laser, né? Certo. Bom, acho que vocês já devem ter lembrado aí dos conhecimentos de vocês da época que estudavam histórias, lembram da época do Egito, da época da Grécia, e que muitos utilizavam a terapia luminosa para tratar doenças, feridas, então a partir daí a luz já vem sendo estudada. Mas a questão mesmo da física dos lasers, o seu uso na questão tanto da ciência quanto em algumas utilidades que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, se desenvolveu mesmo na Guerra Fria. E o laser que a gente utiliza hoje em dia na odontologia, assim como em outras áreas, ele é baseado na teoria do Einstein, que é a teoria da emissão estimulada. E foi a partir dessa teoria que a gente conseguiu desenvolver equipamentos que nos ajudem a tratar certas doenças. Então quer dizer que o laser é uma coisa bem antiga, né? Bem antiga. Que atualmente é que a gente consegue ver aplicações, né? Bem assim, bem, quando eu falo com um manejo científico um pouco mais aprofundado, mas o laser já é uma coisa bem antiga na nossa vivência clínica, tá? O segundo ponto que eu queria que você falasse, Fê, é como o laser é formado, né? Não tem como a gente introduzir, não tem como a gente falar dessa parte clínica sem a gente saber histórico, como o laser é formado, são coisas primordiais, né, gente? Então, vamos começar por aí. Então, como é que o laser é formado, Fê? Claro, sim. A primeira coisa que a gente entender é qual é a diferença da luz laser para a luz convencional, aquela luz que eu tenho em casa. O que vai ter de tão diferente nela que ela é capaz de ter propriedades que as outras luzes não têm? Bom, como eu expliquei para vocês, o laser é formado a partir dessa teoria da emissão estimulada, que a gente chama amplificação da radiação, que foi proposta por Einstein, e a partir dele a gente conseguiu fazer com que a gente conseguisse colocar essa teoria em prática numa que a gente chama de cavidade ressonante. Isso é um pouco de física, um pouco mais complexo, que espero em outras oportunidades explicar mais detalhadamente para vocês, e consigo transformar essa teoria em um aparelho. A luz laser, então, ela vai ter 3 propriedades que vai diferir das demais luzes que a gente é acostumado a ter no ambiente. A luz laser ela é monocromática, ela só possui um comprimento de onda, de um único tamanho, ela é coerente, ou seja, ela vai percorrer o mesmo espaço e a mesma direção durante toda a sua emissão, e ela tem a propriedade de ser direcionalizada, ou seja, ela só vai emitir a luz em um único feixe. É diferente da luz branca, que você, por exemplo, coloca no teto da sua sala e ela vai iluminar todo o ambiente. E aí, então, essa é uma das características que fazem o laser ser diferente. Fê, já que você entrou nesse assunto, qual é a diferença entre o laser que a gente usa na laser terapia e aquela luz LED que a gente usa, por exemplo, para fazer as restaurações, né, no nosso consultório? Bom, a principal diferença entre o laser e o LED é que o LED é unicamente monocromático. Ele não é coerente e nem é possível ser direcionalizado. Então isso difere ele do laser para o LED. Então é que entra aquele ponto que a gente também bate muito na tecla e tudo, que de clareamento a laser. Será que está fazendo a laser mesmo ou está fazendo a LED? Existem essas duas diferenças.
Então, clínicos, prestem atenção aí. Tá vendo, gente? Então não é a mesma coisa, tá? A gente vê muito clínico fazendo aplicação de luz LED como se fosse laser e isso não é, a gente sabe que a gente não pode vender uma coisa pela outra, tá bom? Então a gente já falou um pouquinho, né, dos tipos de luzes e tudo mais, mas a gente também tem os tipos de laser, né? Então, você poderia me explicar um pouquinho quais são os tipos de laser, enfim, para a gente conseguir introduzir agora sim a parte clínica, né? Sim, claro. Interessante. Então, já entendendo um pouquinho assim das propriedades físicas, e aí a gente entra então na questão da divisão. Existem atualmente no mercado dois tipos de lasers que podem ser utilizados na odontologia, que são os lasers de baixa potência e os lasers de alta potência. Tá, e o que vai fazer essa diferença entre eles? Bom, o laser de baixa potência, a gente indica ele mais para fins terapêuticos. Por quê? Porque ele tem a capacidade de efeitos biomoduladores. Ou seja, quando ele atinge o tecido, a área que a gente pretende irradiar, ele é capaz de promover alguns macroefeitos na célula ou no tecido, que podem ser analgesia, anti-inflamatório, bioestimulação da formação de colágenos, fibroblastos, e isso vai promover com que a gente ocorra a cicatrização e tratamento de certas doenças. Já os lasers de alta potência, eles não promovem esses efeitos considerados biomoduladores. O laser de alta potência, ele promove efeitos térmicos, ou seja, ele é capaz de cortar, é capaz de fazer remoção de tecido duro. Então, a diferença entre o uso de um ou outro vai depender principalmente da indicação clínica, para que você quer utilizar. Então, se eu quero remover o tecido, se eu quero fazer corte, laser de alta potência. Se eu quero efeitos terapêuticos, bioestimuladores, laser de baixa potência. Já que agora a gente já entrou um pouquinho no clínico, né, gente? Como vocês viram, então a Fernanda falou que o laser de alta potência a gente consegue fazer retiradas de tecido, laser de baixa potência a gente consegue bioestimular, enfim. Já que a gente agora falou um pouquinho da parte clínica, eu vou pedir para a Fernanda agora introduzir mais ainda essa parte clínica e falar das indicações. Então, falar das indicações intraorais, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma exodontia, será que eu posso, durante a exodontia ou pós-exodontia, indicar algum tipo de laser? Será que eu posso fazer alguma coisa desse tipo? Então, vamos agora começar a falar bem disso aí, porque isso é a nossa forma de cobrar do nosso paciente e o nosso paciente não vai achar ruim, porque a gente está vendendo um serviço que ele vai sim notar a diferença, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho dessa parte mais clínica agora, Fê. Onde é que eu uso, por exemplo, um laser de baixa potência? Então vamos lá. Na verdade, eu acredito assim que além de você promover valor ao seu trabalho, você vai estar promovendo maior qualidade de vida para o seu paciente, conforto e segurança na utilização dele durante o seu dia a dia. O exemplo que você deu, por exemplo, da pós-exodontia. O que eu posso fazer pelo meu paciente com laser em minha mão? Se eu pretendo que o meu paciente tenha uma cicatrização melhor, uma cicatrização mais efetiva, se ele não sinta dor no pós-operatório, por que não utilizar o laser de baixa potência? Claro que pode utilizar. Ele é uma das indicações, se você utilizar ele no pós-cirúrgico. É comprovado cientificamente que o paciente vai ter um pós-operatório muito melhor do que se você não utilizar. Além de se promover uma melhor cicatrização, ele vai ter um pós-operatório sem dor e aí você garante a qualidade de vida, digamos assim, desse paciente durante esse processo pós-operatório. Além então do pós-cirúrgico, existe uma indicação muito importante que muitas vezes é esquecida pelo dentista que podemos tratar em consultório, por exemplo, no caso da herpes. A gente tem o costume de prescrever medicamentos e muitas vezes podem ser evitados. Você pode tratar a herpes do seu paciente dentro do consultório sem a necessidade de utilização de medicamento. Como eu posso fazer isso? Bom, isso aí então a gente quer promover a cura, quer fazer uma terapia. Então nesse caso a gente utiliza o laser de baixa potência. E nesse caso específico, a gente está falando então da utilização do laser de baixa potência no modo terapia fotodinâmica antimicrobiana. O que seria isso? Bom, a terapia fotodinâmica antimicrobiana ou PDT é quando a gente tem a associação da luz do laser de baixa potência, mais um corante específico já utilizado na odontologia. Existem vários, o mais conhecido é o azul de metileno. Então, a associação desses dois, tanto do laser de baixa quanto do corante azul de metileno no caso, mais a presença de oxigênio, a gente consegue promover a morte tanto de vírus ou bactérias e de infecções localizadas. Então isso é muito útil, isso é muito importante. Quantas infecções no seu consultório você poderia estar tratando ali instantaneamente sem
sem a necessidade de medicamentos. Vale a pena refletir. Quando eu fiz o curso de habilitação em laser, quando a gente estava fazendo o curso de habilitação em laser, Fê, a gente estava conversando muito sobre algumas outras infecções que são de ordem mais graves, né? Uma paracoccidiosimicose, como, por exemplo, uma leishmaniose, e fazer alguns tratamentos também com PDT. Claro que são pesquisas futuras, tá, gente? A gente ainda não tem confirmações, mas são coisas que vocês estão vendo que são novas. Então, o laser está vindo aí com várias vertentes para a gente pesquisar e é uma boa aquisição para o nosso consultório. Lembrando que eu falei encarecer no começo dessa pauta aqui, eu acho que a palavra encarecer, eu acho que eu poderia mudar por agregar valor. Então, a gente agrega muito valor, né? Quando a gente compra um laser de baixa potência, né? Porque o laser de alta potência é bem caro. Infelizmente a gente não tem não tão acessível assim. Isso. Mas o laser de baixa potência é mais acessível. Sim. Então, nos nossos consultórios é bom a gente ter, porque a gente agrega valor no resultado final do nosso paciente e também agrega valor financeiramente quando a gente fala nessa questão de remuneração, tá bom? E além dessas, existem outras indicações, né, que são corriqueiras, que estão ali presentes no nosso dia a dia. Lesão de afta. Por que não tratar uma lesão de afta, gente? Você pode tratar com laser de baixa potência. Disfunção temporomandibular, você consegue melhorar o quadro de dor daquele paciente, aliviar juntamente com outras terapias. Isso não quer dizer que só o laser vai resolver o mundo e que você não precisa mais fazer nada. Não, ele é uma terapia coadjuvante excelente que está ali ao seu alcance na mão e pode ajudar muito o seu paciente. Quando a gente fala muito das DTM, né, da disfunção temporomandibular, a Fernanda está falando muito de dores causadas por via muscular, tá? Isso. A gente ainda tem algumas pesquisas que estão fazendo como é que eu posso falar isso? Você tá contando? A gente tem algumas pesquisas que estão falando sobre disfunções ósseas, né? E que o laser está também tentando interferir, mas a gente ainda não tem resultados precisos. Mas na terapia frente às disfunções temporomandibulares de ordem muscular, a gente já tem resultados bem legais, tá bom? E Fê, a gente também já falou um pouco mais do dia a dia do nosso consultório, né? Ele é o nosso último tópico, mas eu acho que a gente está entrando bem nesse ponto. Sim, né? E só queria deixar também claro uma coisa para vocês, é que também não dá pra gente simplesmente pegar o aparelho e sair aplicando em tudo. Entra naquela parte de ter o diagnóstico correto, você sentar, conversar com o seu paciente, fazer uma anamnese bem feita e ter consciência do que é aquilo que você vai aplicar, do que você pretende tratar naquela área que será irradiada. Para a gente ter então um protocolo seguro e garantir a segurança também de todo o tratamento, assim como a efetividade da luz laser. Mais uma vez, né, gente, falando de anamnese, exame físico, primeira aula de vocês dentro do nosso curso, e mais uma vez a gente voltando nisso, é muito importante a gente fazer um diagnóstico correto. Lembre sempre disso, não estou falando isso porque eu sou estomatologista, a Fernanda é o quê? Eu sou da dentística, ela é da dentística, ela é da estética, então assim, gente, todo mundo tem que fazer um diagnóstico correto. Se você não sabe fazer um diagnóstico correto, você não vai saber fazer um tratamento correto, tudo bem? Então, gente, eu acho que é isso, né, Fê? A gente falou bem sobre laser, a gente vai deixar algumas literaturas também para vocês lerem, tá? Porque como é a aplicação do laser, por exemplo, só antes de finalizar isso, a aplicação do laser, Fê, a gente tem alguns parâmetros, né? Sim. E esses parâmetros precisam ser seguidos. Obviamente, eu não vou pedir para você falar sobre todos os parâmetros possíveis e imagináveis, mas só para os meninos terem ideia o que é um joule, o que é mais ou menos essas regras que a gente usa, né? Para introduzir, para que eles, quando eles forem pegar a literatura, seja mais palpável para eles. Sim, claro. Então, além da gente saber o diagnóstico correto, a gente tem que ter a noção da indicação também. Existem dois comprimentos de onda no laser de baixa potência, que é o tanto vermelho quanto infravermelho. O comprimento vermelho é indicado para lesões mais superficiais, o infravermelho já é para lesões mais profundas. Então entra sempre nesse ponto, anamnese bem feita, diagnóstico bem feito, para eu saber qual laser eu vou indicar, qual comprimento de onda eu vou utilizar. E claro, tem os parâmetros que a gente vai usar, né? E aí entra aquelas continhas matemáticas, não pense que você está livre das continhas matemáticas, existem fórmulas que você calcula a quantidade de energia que será entregue naquela área, de acordo com o tipo de laser que você está utilizando, e não podemos negligenciar essa parte, porque evita superdoses, evita que a gente acabe inativando ou causando algum prejuízo tecidual. Então é importante conhecer também os parâmetros,
os protocolos utilizados, existem muitos protocolos já consagrados na literatura, que já possuem bastante comprovação científica, então a gente tem que se basear neles e adequar de acordo com o seu paciente. Isso mesmo, gente. Então, eu acho que a gente dá satisfeito, né, por finalizado nossa entrevista. Hoje eu tô meio Jô Soares aqui, né, gente? Mas, enfim, obrigado, Fernanda. Eu acho que foi muito, acho que foi muito plausível trazê-la. Sempre é muito plausível, na verdade. E, além disso, as próximas vezes vamos esperar que esse coronavírus baixe um pouquinho essa pandemia, pelo amor de Deus, e levar você presencialmente, porque os meninos vão ter uma aquisição de conteúdo, além disso aqui, muito maior. Tá bom? Eu que agradeço. Espero que vocês aproveitem. E se interessarem ou quiserem, pode falar? Claro que sim. Se quiserem, tem o meu Instagram, vocês sempre postam informações por lá. Tem o meu canal do YouTube e só entrar em contato que a gente vai se falando. Eu espero ter ajudado vocês, espero que gostem também. Vocês ficam brincando comigo que eu sou blogueirinha, mas a Fernanda é bem mais blogueirinha que eu. Eu tô no começo. Então, gente, eu vou deixar aqui também o arroba dela, tá? Pra vocês seguirem. Também tem um canal do YouTube que ela também posta muita coisa sobre laser terapia, não só sobre isso, né? Mas é muito focado na laser terapia, então procurem lá também, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau.